Saúdo a todos nessa quarta-feira com a paz do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas do YouTube. Nós estamos fazendo esse trabalho, esse estudo de introdução aos 66 livros da Bíblia Sagrada. E hoje nós queremos entrar na quinta e última sessão de livros do Antigo Testamento, a saber, os profetas menores, tá? Os profetas menores, que vai do livro do profeta Oséias até o livro do profeta Malaquias. E eu quero pedir a tua ajuda. Como é que você pode me ajudar? Se inscrevendo no meu canal aqui no YouTube, Valdecir de Almeida Oficial, certo? Deixando o teu like, né? O teu positivo, certo? Compartilhando os nossos vídeos com os teus conhecidos, amigos, familiares, enfim, pessoas que, assim como eu e você, têm o comum interesse em estudar a palavra de Deus. Você também não pode esquecer de ativar o sininho, certo? Porque ativando o sininho você estará sempre recebendo os nossos vídeos, tá certo? Dito isso, eu quero agora transmitir algumas informações prévias acerca do livro de Oséias, que muito vão facilitar a tua vida quando você for estudar, né, ler este livro. Esta quinta e última sessão de livros do Antigo Testamento, a saber, os profetas menores não em importância em relação aos profetas maiores, mas menores porque basicamente estes livros, certo, têm menos capítulos, né, são livros menores, e também normalmente a abrangência, né, a duração do ministério destes profetas foi menor do que o dos profetas maiores. O profeta Jeremias, por exemplo, teve um ministério de aproximadamente 40 anos. Então, por isso ele é um dos profetas maiores, né? Um dos que mais tempo profetizou, um dos que teve seu ministério mais duradouro, certo? Então, é interessante nós sempre frisarmos isso, né? Os profetas menores, eles são chamados assim profetas menores, porque normalmente os seus livros são menores, possuem menor número de capítulos e normalmente também o período de abrangência do seu ministério foi menor do que se comparado aos profetas maiores. Dito isso, então eu quero ler aqui o meu material teológico acerca do livro do profeta Oséias e também nós estaremos tecendo alguns comentários, tá bom? Então o autor do livro do profeta Oséias foi o próprio Oséias, tá? Filho de Beeri, tá? Oséias significa salvação, tá? A data, né, descrição do livro, aproximadamente no ano 715 antes de Cristo, e registra acontecimentos em torno de 753 a 715 antes de Cristo, certo? O propósito pelo qual foi escrito o livro do profeta Oséias: mostrar o amor de Deus por seu povo pecador. Então, repito aqui o propósito pelo qual foi escrito o livro do profeta Oséias. Foi mostrar o amor de Deus por seu povo pecador. Ou seja, ainda que o povo, né, a nação de Israel pudesse estar vivenciando uma vida de pecados, de iniquidade, mesmo assim, o amor de Deus, ele é incondicional. Ele era incondicional e continua sendo incondicional, tá? Eu também costumo falar a respeito do amor de Deus, que ele é imensurável. A palavra imensurável significa algo que não se pode medir, tá? Agora, o destinatário, né, para quem foi escrito o livro do profeta Oséias, tá? O destinatário: Israel, reino do norte, e o povo de Deus em qualquer lugar do mundo, tá? O panorama, o contexto histórico, né? Oséias iniciou seu ministério por ocasião do término do próspero, porém moralmente decadente reinado de Jeroboão II de Israel. As classes mais elevadas desenvolviam-se bem, porém oprimiam os mais pobres. Ele profetizou até pouco depois da queda de Samaria em 722 a.C. Então ele começou a profetizar
antes da queda de Samaria, e o seu ministério prosseguiu também um pouco depois da queda de Samaria, no ano 722 antes de Cristo, tá? Versículo-chave no livro do profeta Oséias, está no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E o Senhor me disse, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas, tá? Pessoas-chave no livro do profeta Oséias são elas: Oséias, Gomer, né, sua esposa infiel, e os seus filhos, tá? Lugares-chave no livro do profeta Oséias: o reino do norte, Israel, Samaria e Efraim. Características particulares desse livro: Oséias emprega muitas imagens da vida cotidiana. Deus é representado como esposo, pai, leão, leopardo, ursa, orvalho, chuva, traça e outros. Israel é representado como esposa, pessoa doente, vinhas, uvas, frutas novas, oliveira, mulher em trabalho de parto, forno, orvalho, palha, fumaça e outros, melhor dizendo, tá? Então, como está escrito aqui, né? Oséias emprega muitas imagens da vida cotidiana para representar tanto a pessoa maravilhosa de Deus, como também para representar o povo, a nação de Israel, tá? Agora, meus irmãos, eu quero aqui trazer o esboço, né? O esboço do livro do profeta Oséias. Basicamente, o livro do profeta Oséias é dividido em duas partes, tá? A saber, do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 5, essa é a primeira parte do livro do profeta Oséias, e traz como título A Desobediente Esposa de Oséias. A Desobediente Esposa de Oséias. É interessante aqui, né, que a desobediente esposa de Oséias, ela vai aqui retratar, ela vai representar na tipologia bíblica a nação de Israel, o reino do norte. Porque assim como a esposa de Oséias, chamada Gomer, era infiel ao seu esposo, era adúltera, certo? Da mesma forma, o povo de Deus, o reino do norte, era Israel, era infiel ao seu esposo, a saber, o Senhor nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tá? A segunda parte do livro do profeta Oséias vai do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 14 e versículo 9, e traz como título O Desobediente Povo de Deus. As temáticas aqui abordadas são elas: os pecados de Israel, o castigo de Israel, o amor de Deus por Israel, tá? Meus irmãos, para nós finalizarmos o vídeo, é interessante frisarmos aqui mais uma vez, tá? Que a esposa do profeta Oséias, Deus olha para o casamento do seu servo, do profeta Oséias, e vê, certo, e testemunha, né, que a esposa de Oséias, a saber Gomer, era infiel ao seu marido, tá? Da mesma forma, Deus ele vai falar ao seu povo, certo, através da boca do profeta Oséias, que assim como Gomer era infiel ao seu esposo, assim o povo, a nação de Israel, era infiel ao seu Deus. Gomer, então, ela representa o povo de Deus do Antigo Testamento, o Reino do Norte, Israel, na sua infidelidade, nos seus adultérios, na sua prostituição espiritual, tá? Da mesma forma, Oséias, né, ele representa Deus, aquele que ama a sua esposa, aquele que está disposto a perdoar as transgressões, os adultérios, a infidelidade, a prostituição espiritual da sua esposa. Então, é uma das mais lindas, profundas e espirituais tipologias bíblicas que nós encontramos no Antigo Testamento, certo? Gomer,
né? Ela não era merecedora do perdão de Oséias, devido à sua infidelidade, devido aos seus adultérios, devido à sua prostituição. Porém, Oséias, ele se dispôs, certo, a perdoá-la, para que ela então pudesse ser restaurada. Da mesma forma, assim acontece conosco. Nós não éramos dignos, merecedores do perdão do nosso Deus, mas Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, como está escrito no capítulo 3, versículo 16 do Evangelho de Jesus, segundo o apóstolo João. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é imensurável. E eu repito aqui o significado da palavra imensurável. A palavra imensurável significa algo que não se pode medir. Ou seja, quando a Bíblia Sagrada diz que o amor de Deus ele é imensurável, a Bíblia Sagrada está dizendo que o amor de Deus é algo que não se pode ser medido. Amém? Meus irmãos, eu quero deixar essas palavras, certo, ao teu coração no dia de hoje. A minha oração, o meu desejo é que Deus abençoe você e a sua família de uma forma toda especial. Até o dia de amanhã, querendo Deus, com mais um vídeo acerca deste estudo que nós estamos transmitindo a todos vocês. Em nome de Jesus, fiquem com Deus. Amém.